Legendas. Sempre que se fala sobre Trump, os esquerdistas dizem a qualquer momento: vocês vão ver aonde isso vai levar. E então continuam contando como esta ou aquela ação de Trump ameaça a nós, a cada um de nós e ao mundo inteiro. Sempre tem uma resposta para isso. Em vez de fantasiar e adivinhar sobre o futuro, vamos olhar para trás e ver a que levaram as ações da administração Trump, sobre as quais vocês falaram no passado. Disseram que as consequências seriam terríveis, mas foram realmente terríveis ou não? É isso que vamos verificar. Vocês pediram desculpas caso tenha ficado claro que falaram à toa e fizeram tanto barulho sem razão se estivessem errados? Sim? Pronto. Então tudo bem. Vamos de um assunto para o outro. Primeiro assunto: inflação. Quando Trump chegou à Casa Branca em janeiro de 2025, ele herdou uma inflação básica de 3,2% referente ao ano de 2024. Após a introdução de tarifas alfandegárias sobre inúmeros produtos, muitos especialistas, ou melhor, eu diria a maioria dos especialistas, afirmaram que o aumento das tarifas alfandegárias levaria à inflação. Mencionavam números entre 5% e 6% ao ano e alguns até 8%. Os produtos importados disparariam de preço, a comida se tornaria inacessível, os pobres ficariam ainda mais pobres e assim por diante. E o padrão de vida nos Estados Unidos da América era o principal, por assim dizer, o principal do que estava em jogo. As barreiras alfandegárias nos Estados Unidos da América diminuiriam significativamente. É isso que sempre nos diziam: a gasolina cai de preço todo mês, gasolina, ok, a comida não aumentou. Já o salário dos trabalhadores assalariados americanos subiu. A inflação chega a 3%. Ela sempre acontece simplesmente por causa do nosso sistema, do nosso Estado. Se os federais, por assim dizer, o Banco Federal, tivessem reduzido a taxa, ela seria ainda menor. Por outro lado, como já disse, os salários dos trabalhadores assalariados aumentaram e, levando em conta o aumento dos salários, o padrão de vida melhorou. Nesses 6 meses, o padrão de vida dos americanos melhorou. Editor de Legendas A: não diminuiu como nos previam. Continuação. Aqueles que, na minha opinião, querem o mal para a América só para que Donald Trump se dê mal. E não continuou igual. O padrão de vida também poderia ter sido mantido. Eu diria que, bem, veja, está significativamente melhor do que você pensava, mas ele aumentou. Continuação. Então, uma previsão não se concretizou. A segunda: os ilegais. Disseram para nós que os ilegais são necessários para achar a América. Porque muitos trabalhos, inclusive os agrícolas, cidadãos dos Estados Unidos da América não querem fazer. Lembram? Sempre nos diziam isso. Tanto que uma enorme quantidade de conhecidos meus que, teoricamente, digamos assim, são da direita, ou seja, mais à direita do centro, como se diz. Sim, pessoas conservadoras e ignorantes, e assim por diante, também balançavam a cabeça e diziam: o que vamos fazer com a nossa agricultura? Ninguém vai trabalhar por esse dinheiro. Tema 2. Os imigrantes ilegais são necessários para a América. Continua. Trabalhar por esse salário. O que aconteceu? Desde janeiro de 2025, 1,7 milhão de imigrantes ilegais perderam seus empregos e a maioria deles se deportou voluntariamente. Aconteceu uma catástrofe, meu Deus. 1,7 milhão se foi, acabou tudo, nada disso. Cidadãos dos Estados Unidos da América, 1,2 milhão de cidadãos americanos que antes viviam de benefícios pagos pelos contribuintes, conseguiram um emprego. E A, trabalham no lugar dos ilegais, B, não tiram mais do caixa comum como antes, pelo contrário, agora contribuem para o sistema social do país. Ou seja, melhorou, nada parou e as coisas ficaram melhores. A segunda previsão se desfez, como dizem, em pó, em poeira, se não me engano. Tema 3. Bolsa de Valores.
Falaram pessoas inteligentes, instruídas e humanas, inclusive nossos próprios cretinos e canalhas. Cretino é quem não entende, mas repete opiniões com pose de inteligente, e canalha é quem sabe a verdade, mas mente. Então, é por dinheiro ou por um lugar ao sol? Então, veja bem, a política comercial do Trump, sua escapada canadense, suas brigas com a Europa, sua guerra com a China, nos diziam que tudo isso iria derrubar nosso mercado de ações. E as pessoas que tinham, digamos, dinheiro investido em ações dos fundos de pensão iriam acabar ficando pobres. Elas guardaram dinheiro a vida toda, tentaram economizar e o Trump iria deixá-las na miséria. Milhões de americanos ficaram arruinados, como previam para nós, então os oráculos e profetas. A partir de 20 de janeiro de 2025, o S&P reúne nossas principais grandes empresas. De 20 de janeiro a 20 de agosto, o crescimento foi de 13,5% a 13,8%. Isso é impressionante e incrível. Nasdaq. Essa bolsa de empresas de tecnologia cresceu 3.000 pontos, o que representou de 12 a 15%. A indústria nos Estados Unidos da América, como princípio, cresceu 12%. As ações das empresas americanas não estão apenas crescendo, elas estão ultrapassando todos os tetos, todos os tipos de limites. Aqueles que possuem ações ficaram mais ricos, ou seja, não ficaram mais pobres e nem permaneceram iguais. Não mais pobres e nem iguais, mas mais ricos. E alguns enriqueceram muito mais. E isso não aconteceu porque eles enganaram alguém ou fizeram algo errado, simplesmente o fundo de pensão deles investiu nos lugares certos. O que você acha? Dá para chamar isso de terceira derrota dos inimigos? Quarto, imigração. Lembro-me muito bem de como Biden, Pelosi, Schumer, Hillary, Obama e todos eles juntos. Eles diziam que lidavam com o fluxo de refugiados e imigrantes, mas na verdade organizaram e multiplicaram esse fluxo por 10. Só é possível fazer isso adotando novas leis de imigração? O tempo todo diziam que os republicanos no Congresso não deixavam eles aprovarem essa lei? Ou seja, diziam a mesma coisa Obama, Bush, Carter e outros presidentes incompetentes? Em 2024, nos Estados Unidos entrou sem pedir permissão. De 2,5 a 3 milhões de pessoas são aquelas que foram registradas pelo nosso serviço de fronteira e provavelmente mais 1 milhão que passaram despercebidas. Sim. Ou seja, cerca de 300 mil por mês. Entravam, se infiltravam, chegavam, sei lá, apareciam sim. Em junho de 2025, tinham se passado apenas 6 meses. Sim, tentaram passar 6.700 pessoas. Lembro que antes disso eram 300 mil pessoas por mês em julho, 4.598 em agosto, 2.024 pessoas. Todos foram detidos. A maioria foi logo devolvida, alguns com uma bota pesada no cóccix. Aliás, só para constar, legendas. Mais de 350 mil crianças entraram nos Estados Unidos da América sem adultos. Entre eles, havia jovens de 16 e 17 anos e crianças pequenas. Elas precisavam ser entregues a alguém, pois não podiam ser liberadas esperando que alguém as pegasse. Então, alguém ficou responsável por essas 350 mil crianças, mas não há nenhuma informação sobre quantas crianças foram entregues, para quem foram entregues, por que foram entregues a essas pessoas e coisas do tipo. É isso. 8 deles foram recentemente encontrados em uma plantação de maconha como escravos. Parece que muitos deles têm o mesmo destino ou até pior. Posso te contar mais, pois é ainda mais difícil trabalhar onde a vida deles não vale nada. 3 copeques. Sem uma nova lei, diziam os críticos, Trump não vai conseguir nada. Ele que diz que vai parar o fluxo de imigrantes para os Estados Unidos da América. Não era uma nova lei que era necessária, disse Donald J. Trump. O que era necessário era um novo presidente. Ou seja, assustaram. Sim, aqui a gente fala e faz.
Isso apesar dos gritos de todos os membros do Partido Democrata, os silenciosos odiadores do Partido Republicano, um sistema bem organizado de recrutamento, treinamento, transporte de ilegais aos Estados Unidos da América e distribuição nos distritos necessários. Continuação, como se fosse mais uma vitória, apesar de todos os obstáculos e barreiras que eles criaram. Quinta, você sabe quem ele é? Distrito de Colômbia. Ou seja, temos 50 estados mais o Distrito de Colômbia. Em geral, os criminosos andavam por aí como queriam, onde queriam e quando queriam. Ou seja, o crime na capital é consistentemente mais alto do que a média dos Estados Unidos da América. O nível de crimes violentos é 2 vezes maior do que a média nacional. Tranquilo? Temos uma bela capital. Em 2024 foram registrados 3.400 casos. Não me lembro quantos crimes graves adicionais houve além disso. À noite, meus amigos me contavam sobre a cidade. Tinham medo de andar, até mesmo de passear. Só em grupos. Nem se falava em ir de casa até o bar ou voltar do bar para casa no centro mesmo. E isso sendo que o orçamento da polícia da cidade em 2024 foi de 506 milhões de dólares. Meio bilhão. Dólar, 11 de agosto, inscreva-se. Acabou de ser declarado estado de emergência no Distrito de Colômbia por Trump. Quero reforçar que temos 50 estados, mas este é um distrito com status federal próprio. Por isso, os presidentes e órgãos federais podem agir lá com muito mais liberdade e fazer coisas que não podem fazer em cada um dos 50 estados. Então declarou estado de emergência. Não é um estado soberano. E o que veio com esse estado de emergência? O presidente tem o direito de intervir no governo local. A polícia de Washington foi temporariamente retirada do controle das autoridades locais e colocada sob jurisdição federal. Foram adicionados apenas 800 guardas nacionais e uma certa quantidade de agentes do FBI, ou seja, caras disfarçados que andavam por lá nas ruas. Na cidade, aliás, 90% votam no Partido Democrata. É uma cidade de funcionários públicos. Bom, lá tem funcionários públicos. Todos eles vivem melhor quando os democratas estão no poder. E nós, produtores, vivemos melhor quando os republicanos estão no poder. E os funcionários públicos, porque eles têm mais, eles tiram mais da gente. É isso. Então, assim que Trump assumiu o controle da polícia, por assim dizer, e também trouxe 800 guardas nacionais, então a imprensa explodiu em gritos sobre desordem, abuso de poder, sim, sobre tomada de poder, tirania, esquecendo completamente que isso já aconteceu muitas vezes na história dos Estados Unidos da América. Já se passaram apenas 10 dias de Biden, senhores, não 4 anos. E na cidade pararam de acontecer assassinatos e assaltos nas ruas. Os outros crimes caíram 20%. Houve alguns crimes que aumentaram, bem, as pessoas que, digamos, não podem mais assaltar na rua, agora começaram, digamos, a roubar coisas em lojas ou sei lá, o que mais. É isso, agora. O roubo de carros era terrível, o roubo de carros era assustador. Você simplesmente deixa o carro, se afasta um pouco e de repente ele já não está mais lá. Sim, diminuiu em 40%, não, ficou praticamente parado. Diminuiu em 40%, mas isso é só em 10 dias. Aliás, os sem-teto foram retirados do centro da cidade, dos parques, das entradas dos prédios. Ou seja, apesar dos gritos sobre usurpação em Lávita, os moradores da cidade estão felizes. E muito silenciosamente, para que ninguém ouça, agradecendo a Trump por essa melhora notável em suas vidas. Após o sucesso em Washington, em apenas 10 dias ficou claro que era um êxito. 19 estados terão apoio da Guarda Nacional para auxiliar a polícia, ou seja, estão autorizados a utilizar os guardas nacionais. Atenção especial foi dada a Chicago, Nova York e Los Angeles. Em Los Angeles, aliás, em breve haverá os Jogos Olímpicos. E o que está acontecendo agora aqui não dá para realizar os Jogos Olímpicos nesse estado, sim. Segundo Trump, a criminalidade nessas 3 cidades é especialmente alta. Na verdade, existem 10 cidades onde a criminalidade é mais alta. Bem, por exemplo, St. Louis e assim por diante.
E assim por diante. Chicago é a 11ª, Los Angeles, se não me engano, também é a 11ª. Eles estão juntos. Bem, agora eu... Então, esses 10 cidades com a maior criminalidade têm uma coisa em comum, uma característica em comum. Todos eles têm prefeitos e conselhos municipais democratas, nenhum republicano. Dos 12 primeiros, se eu não me engano, sim. Chicago, Los Angeles. Eles ocupam o 11º e o 12º lugar no ranking das cidades mais perigosas da América. Assim que Trump lidar com esses bairros de bandidos, vocês vão ver como os moradores dessas cidades vão começar a deixar o Partido Democrata em massa e se juntar ao partido de Trump. E acho que da próxima vez que houver eleições para prefeito, a história já vai ser diferente por lá. Mas sobre isso, os russófonos e os humanoides não falam em seus podcasts. Por quê? E não houve ordem, porque quem os alimenta é quem os faz dançar. Pode-se chamar isso de mais uma vitória de Trump. Quero dizer Washington, é claro, e o resto é criminalidade da capital. Mesmo que esteja nesse nível, ainda é 20% menor do que a criminalidade. Isso além da inflação, da imigração ilegal, da alta da bolsa e de tudo mais, sobre o que vou falar agora. Você acha, Trump? Eu tenho uma pergunta estranha. Você acha que Trump é burro, covarde, sem educação, que está sempre falando e fazendo besteiras, como os democratas vivem dizendo? Ou talvez, quem sabe, né, ele não seja tão burro quanto dizem pra gente? Em abril deste ano, Trump declarou o Dia da Independência dos Estados Unidos da América dos acordos onerosos com parceiros de comércio internacional. Antes disso, para a União Europeia, nós tínhamos uma tarifa de 2,5% sobre os carros que eles importavam para cá, só para pagar a inspeção e outras coisas. Ou seja, nosso próprio custo para exportar carros para a União Europeia era de no mínimo 10%, no mínimo 10% ou mais sobre os carros americanos. Por isso, nem na União Europeia, nem no Japão, nem na Coreia do Sul, nem em muitos outros países há nossos carros. Começamos a indústria automobilística. A Ford inventou como fazer isso de forma barata. Tudo começou aqui. Fazem de tudo para não nos deixar entrar, porque eles sabem que, quando competimos, fazemos melhor do que os concorrentes. Quando ficamos na nossa zona de conforto, mas quando competimos, fazemos melhor do que os concorrentes. Enfim, é isso. Além disso, cobravam de nós 10% ou mais pelos carros. Eles, todos esses países, a União Europeia e também aqueles asiáticos que eu mencionei, inventaram certificados de segurança ambiental. E então nós temos outros princípios lá. E o que devemos produzir e fazer nos Estados Unidos da América? Nossos carros simplesmente não se encaixavam nas descrições deles, então tentamos nos aproximar disso. Mas toda vez eles encontravam algo que impedia a importação de produtos concorrentes com os deles. Quer dizer, nós abrimos amigavelmente as portas para os produtos da Europa. Nunca, disseram os europeus, nós não vamos mudar nossa política. E não importa que ela seja desonesta e ingrata. Mas nós já nos acostumamos com eles e não pretendemos mudar nada. Conversamos. Entenderam que os produtos deles teriam altas tarifas e assinaram o acordo. Esse Trump é um idiota, não é mesmo? Fez a União Europeia abrir mão das tarifas e de outras barreiras e deixar entrar nos países deles produtos agrícolas americanos, produtos químicos, medicamentos, eletrônicos e tudo mais. Além disso, a União Europeia assinou que vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos da América. Olha como o Trump é, né? Viram como ele é burro? Eles também concordaram em comprar gás e petróleo dos Estados Unidos da América por 750 bilhões de dólares. Bem, isso é para os próximos 10 anos. O Trump burro, estúpido e sem educação. Se Gordon ou Schwetz fossem presidentes, se Bikov ou Shenderovich conduzissem as negociações.
Se tanto Larionov quanto Rashkin estivessem à frente do governo, a Europa teria comprado recursos energéticos não por 750 bilhões, mas pelo menos por 760 bilhões. Esse foi o nosso erro, termos escolhido Trump e não Rashkin. A Coreia do Sul, redactor, concordou em abrir totalmente o mercado para os produtos dos Estados Unidos da América. Editor de legendas, editor de legendas. A Egorova, né? Claro, também ao longo desses 10 anos, e nós cobramos, eles não cobram nada da gente, mas nós cobramos 15% de qualquer mercadoria que eles trazem. Olha como o Trump é bobo. Querem negociar no melhor mercado do mundo? Paguem, Japão, acordo para redução de tarifas sobre produtos americanos. O Trump já teve alguma quilometragem? Provavelmente houve erros. As questões do gás ainda não foram resolvidas. A Ucrânia e a Rússia ainda estão em guerra uma com a outra. Mas a guerra entre Paquistão e Índia praticamente foi interrompida, sem passar para uma fase mais ampla. A guerra na África, que tirou 6 milhões de vidas em 30 anos, foi encerrada. As ações militares entre Azerbaijão e Armênia foram encerradas. Tailândia e Camboja não estão em guerra uma com a outra. Chamar Donald Trump de burro pelos resultados de suas ações, claro, cada um fala o que quiser. Mas se parar e pensar, devo ser honesto e decente, coisa que muitos de nossos patriotas nem consideram dizer a si mesmos. É difícil chamá-lo de burro. Ele demonstra perspicácia, habilidade para mobilizar recursos e motivar consistentemente seus subordinados, agindo em uma direção definida. Essa é uma qualidade, a qualidade de um verdadeiro e sério líder. Eu diria que Trump é genial, assim como foram geniais Arquimedes, Tesla, Galileu, Einstein. Não confunda com Epstein. E provavelmente como foram geniais Jefferson, Madison, Adam Smith e Thomas Paine. Autor ou pelo menos inspirador da nossa Declaração de Independência. Por isso, para as pessoas simples, simples mesmo com um pensamento cotidiano comum, é difícil entendê-lo. Imagine que ocorre o Campeonato Mundial de Xadrez, continuação, e um dos precedentes. Já restaram apenas dois, por assim dizer, esses dois melhores do mundo, e um deles será o melhor dos melhores. Isso aí. De repente, faz um lance inesperado que, digamos, nem Alekhine nem Casablanca fariam numa situação dessas. Todos os especialistas, analistas, críticos, estudiosos e outros imediatamente explicam através dos meios de comunicação e em todas as páginas, em todos os fóruns, que viver. Faltavam 4 jogadas para aquele bobalhão. Em 4 jogadas ele perderia. Mas ele vence. Esse lance, essa combinação entra para a história do xadrez. Mas quando ele joga a próxima partida e novamente faz um movimento errado do ponto de vista deles, esse movimento é chamado assim no xadrez. Sim, então o uivo daqueles mesmos idiotas começa de novo, mas ele vence novamente. Mas é preciso explicar aos críticos que eles não são idiotas. Eles não podem admitir que erraram 2, 3, 8, 14 vezes. Que especialistas são eles se cometem erros? Eles inventam histórias dizendo que o adversário estava sob efeito de soníferos, que foi jogo combinado ou que as condições climáticas influenciaram. Tudo isso para não admitir que estão muito longe de serem gênios, muito longe mesmo. E então vem o terceiro, o 10º, o 100º lance. E toda vez eles dizem, olhem, ele é burro, ele vai perder agora. E sonham que ele perca. Mesmo que isso signifique que o país, o povo, eles mesmos, seus filhos, vão sofrer, eles sonham que ele perca. Vou dizer e fazer qualquer coisa só para que ele se dê mal. Até Deus, toda vez que dizem, viu só que besteira ele falou de novo? E isso vai levar, desta vez com certeza, a consequências terríveis. Por favor, não fique nervoso, eu peço muito a você.
Diga para si mesmo: eu já ouvi 100 vezes que ele cometeu um erro, mas depois acaba que eu simplesmente. E eles também não entendiam o que essa mente genial estava fazendo. Com base no fato de que dos 30 projetos planejados, ele já concluiu com sucesso 15 e ainda não fracassou em nenhum. Bem, por enquanto. Tudo o que ele conseguiu fazer, tudo o que prometeu, está em andamento, está ou já foi conquistado, ou está em processo. Ele tem ótimos resultados. Novamente, vamos lembrar da inflação, da migração, dos acordos comerciais, das 5 guerras que foram interrompidas. Em todo o mundo, trilhões em investimentos do Oriente Médio estão espalhados. A criação do Centro Mundial de Inteligência Artificial nos Estados Unidos da América, a transferência de centenas de empresas do exterior para o nosso território. Diga a si mesmo: eu acredito, continuação, que já que Trump, continuação, fez tantas coisas incríveis, continuação, e eu ainda não vi o resultado. Continuação, continuação, continua, continuação, continua. Como aquele tolo a quem não se pode mostrar o trabalho pela metade. Exatamente assim. Eu não serei aquele tolo a quem não se pode mostrar o trabalho pela metade, porque eu não sou um gênio, eu vou esperar. E agora tenho certeza de que você vai perguntar: por que a reportagem de hoje se chama Trump, Ucrânia, Armas? Porque é isso que preocupa muitos de vocês. Vocês têm medo, ficam angustiados e nervosos, achando que Trump vai se afastar sem resolver esse problema. Se vocês ainda não entenderam pelo Trump anterior, não dá para prever. Mesmo quando parece que, oh meu Deus, tudo está horrível, depois acaba se mostrando que não é bem assim. Mas, na verdade, isso foi uma vitória. Nós com você. Bem, pelo menos eu não sei sobre vocês, eu não sou um gênio. E, bem, eu não entendo nada. Na fórmula de Epstein eu já confundi agora com Einstein. Tudo bem. MC ao quadrado é igual a MC ao quadrado. Não faço ideia do que isso signifique. Além disso, eu não sei como é que os homenzinhos engraçados entram na televisão. Não entendo por que aviões mais pesados que o ar não caem. Mas acalme-se. Até agora, Trump, tudo o que ele concluía era 100 de 100, 100 de 100, tudo certo. Nem sempre e nem tudo pode ser como gostaríamos que fosse. Mas falo com responsabilidade, fiquem tranquilos, Trump vai fazer tudo certo, tudo como deve ser para resolver todas as situações difíceis que ele assumiu, embora pudesse não ter feito isso. Senhoras e senhores, parabéns a todos vocês, nós temos um presidente fantástico. Que Deus lhe dê saúde para que ele aguente esses 4 anos e depois que ele forme alguém para continuar o seu trabalho. Talvez no começo ele vá ajudá-lo. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a América. Que Deus abençoe o mundo.